Melk, a nossa mente, a mente humana, trabalha com dois processos. Um que vincula o passado e outro que projeta o futuro. Então a mente humana, João, trabalha nesses dois processos. Um que está trabalhando ali com o passado, e esse processo mental nós chamamos de memória. Tudo que você viveu, as suas experiências de vida, elas ficam registradas na sua memória. Então, você só se lembra de algo que faz parte do seu passado. Você lembra o que nós pregamos aqui na segunda passada? Nós pregamos sobre Elias. A pequena nuvem, eu dei o meu testemunho. Quem se lembra? Então, esse é um processo da sua mente. Então, registrou, armazenou, guardou, absorveu as suas experiências, o que você ouviu. Então, essa é a memória. O outro processo, Melk, nós trabalhamos com projeções futuras, que é a imaginação. Então, a minha memória trabalha com experiências que eu vivi no passado. A minha imaginação trabalha com prospecto daquilo que eu almejo no porvir. Então, é incrível esses processos da mente humana. A memória segura aquilo que você já viveu. A imaginação projeta aquilo que você deseja viver. E é muito incrível que a imaginação pode te levar a lugares incríveis. A imaginação pode te levar a lugares incríveis. Só que a fé pode te levar a lugares que você nunca imaginou. Então é incrível você usar a imaginação, mas a fé te dá acesso a lugares que nem a sua imaginação conseguiu acessar. Eu me lembro quando eu fui construir uma casa para minha mãe, eu ficava projetando, imaginando como seria, e Deus me proporcionou a viver algo além daquilo que eu estava imaginando. Você já imaginou coisas boas para você, para sua filha, para sua família? E viveu além? Além. Então a fé te leva a lugares que a sua imaginação nunca conseguiu te levar. Por isso que é fundamental você ter fé. Só que a memória, quantos me ouvem? A memória, quando ela é bem usada, ela se torna um ventre de esperança. Vou repetir. A memória, quando ela é bem usada, ela se torna um ventre de esperança. Um ponto de apoio para te segurar de pé quando o mundo e a circunstância quer que você caia. Por isso que Jeremias disse o seguinte: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, quem me ouve? O maior campo, daria para fazer uma mensagem aqui, meu. O maior campo de batalha não é aqui, ó. O maior campo de batalha é a mente. A mente é o maior campo de batalha. Se você vencer aqui, você vence aqui. Se você perder aqui, você perde aqui. Olha a Ianca anotando isso. Anota, Ianca, que essa não tem no Google. Então você precisa tomar cuidado, fazer uma boa gestão do que permeia a sua mente. Você precisa filtrar o que você deixa ficar na sua memória. Se você só lembra de coisas ruins, negativas que aconteceu com você, você não vai ter força para prosseguir. Se você viver lembrando da traição, do abuso, das coisas ruins, negativas que marcaram a sua vida, você vai perder o prazer na vida. Então hoje, com a ajuda do Espírito Santo, se eu conseguir chegar nesse aspecto de memória, eu vou chegar. Coloca, por favor, 1 Samuel capítulo 17, verso de número 33. Eu acho que eu não vou conseguir terminar a pregação hoje, pelo que eu estou vendo, mas vamos lá.
Lê o versículo 33. Porém Saul disse a Davi: O rei está falando com Davi. contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Continua. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Olha o ponto de apoio que Davi está se apoiando, está usando para se manter de pé quando um rei está falando para ele: essa tu não vai vencer. Olha o tamanho desse gigante, olha o seu tamanho. No texto você vai ver que o rei Saul fala assim: Davi, diante desse inimigo você é um cachorrinho. Então percebe que Davi puxa um histórico. Sempre que eu cuidava das ovelhas do meu pai, vinha um leão, vinha um urso, e eu ia para cima do leão, e vai detalhando ali a história. Agora olha que incrível isso. Lê o versículo de número 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão. O Senhor me livrou das garras do leão. Peraí, a minha expertise? Não, o Senhor. A minha habilidade? O Senhor. A minha intelectualidade? O Senhor. Pegou? Aqui já daria para fazer uma pregação. Davi nunca atribuiu os bons resultados que ele obteve à sua própria agilidade, mas a Deus. Olha o que Davi está falando. O mesmo Deus, o Senhor, que me livrou do leão e do urso. Davi não falou: eu consegui fugir do leão, eu consegui vencer o urso. Davi reconhece que só voltava vivo para casa, porque quando saía de casa não saía contando com a sorte, saía contando com Deus. Porque quem sai contando com a sorte pode não voltar vivo para contar a história, mas quem sai contando com Deus voltará com testemunhos extraordinários para contar. Fala para quem está do seu lado, arrepiei, hein, meu? Que fala para quem está do seu lado: a sorte pode falhar, mas Deus nunca falhará. Então tem um conselho para você: quando for fazer alguma coisa, não vá contando com a sorte, vá contando com Deus. Vá contando com Deus. Davi, eu não sei se eu vou conseguir. Vamos para o começo, porque aqui... Você lembra quem foi Davi? Sim. Um improvável, que foi achado por Deus. Coloca Salmo 89:15, ou melhor, 89:20. Olha isso. 89, Salmo 89. Olha o que está escrito. 20. Ele colocou 88. Aí, 89. Achei a Davi, meu servo, com santo óleo ungi. Viu porque Davi foi Davi? Porque ele foi encontrado por Deus. Hã? Porque ele foi encontrado por Deus. Porque não foi Davi que achou Deus. Foi Deus que achou Davi. Não foi Davi que correu atrás de um palácio. Foi Deus que estava atrás de um rei. Agora, o interessante aqui nessa história é que Davi foi encontrado quando o primeiro rei foi rejeitado. Coloca 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Olha o que Deus fala com Samuel. O primeiro rei de Israel, eu vou recapitular aqui só para vocês entenderem, e vou ser muito objetivo hoje. O primeiro rei de Israel foi Saul. Coloca capítulo 13, por favor. 1 Samuel, capítulo 13. Vini, o rei Saul começou o reinado bem. O primeiro ano do reinado de Saul foi excelente. Só que tudo na vida não depende de como você começa, mas como você termina. Então não adianta você começar bem e acabar mal. Esse foi o problema de Saul. Começou bem, mas acabou mal. E você nunca vai ser lembrado pelo jeito que você começa. Você sempre vai ser lembrado pelo jeito que você termina.
Então, Saul começou muito bem. O primeiro ano dele foi excelente, como rei de Israel. Só que aí agora, o sacerdote Samuel deu uma orientação para ele. Falou assim, espere 7 dias que eu vou vir sacrificar, e aí vocês vão para a guerra. Naquela época, Israel só poderia entrar em uma guerra se o sacerdote fizesse o sacrifício a Deus. E Saul recebe a orientação do sacerdote Samuel: espere 7 dias. Quantos dias? 7. Os dias foram passando. E ele está lá esperando. Só que chega uma hora que ele percebeu que os inimigos ganharam espaço geográfico no campo de batalha. Ele falou, não posso mais esperar, porque se eu esperar eu vou perder a guerra. Resumindo, Eric, o que o rei Saul fez? Mandou preparar o holocausto que ele queria sacrificar. Só que, Anca, o papel do rei não era sacrificar. Em hipótese alguma um rei poderia sacrificar, porque Deus não recebia sacrifício de nenhuma pessoa que não fosse um sacerdote. Somente o sacerdote poderia oferecer a Deus holocausto. É um princípio. E Deus não trabalha com método, Deus trabalha com princípio. Método pode dar certo para você, João, como pode dar errado para mim. Um método que eu uso pode dar errado. Método é uma coisa, princípio é outra. Deus não trabalha com invenção, Deus não trabalha com método, Deus não trabalha com achismo. Deus trabalha com princípio. Esse é um princípio. Só sacerdote pode sacrificar. O rei quis sacrificar. E foi aqui que deu ruim. Já introduzi, agora nós vamos lá. 1 Samuel capítulo 13, verso de número 9. Lê para a gente o verso 9. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Você acha que Saul está querendo que Deus se ire com ele? Não. Pode ver que ele está querendo ofertar. Na psicologia nós chamamos isso de pragmatismo. O que é pragmatismo? Eu não quero saber qual vai ser o meio que eu vou usar. Só que eu vou alcançar o meu objetivo, independentemente do meio. Então é pragmatismo isso. Não importa o meio, eu vou chegar onde eu quero. Se eu ter que passar por cima de alguém, eu vou chegar onde eu quero. Se eu ter que ver sangue no chão, eu vou chegar onde eu quero. Então, Saul é um rei assim, pragmatismo. Ele não está importando com o meio, ele quer que no final ele tenha vitória. Então ele não sabe que Deus vai se irar com ele. Na cabeça dele, Deus vai aceitar o culto dele, o sacrifício dele. É tipo, não tem problema. Sabe aquelas pessoas que não tem problema, Deus vai aceitar. Deus está vendo que é uma boa intenção. Isso é um problema. Então vamos lá. Lê o versículo 10. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. Quem chegou? Samuel. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: o que você fez, cara? Eu não falei para você me esperar? Essa é a pergunta do sacerdote. Agora olha a justificativa do rei. Aqui tem uma chave, Melk. Porquanto via que o povo se espalhava de mim. Estava perdendo o povo. E tu não vinhas nos dias aprazados. Aí ele não assume a responsabilidade. Quando tudo está dando certo, ele quer o mérito. Quando começa a dar errado, ele responsabiliza outrem. Já viu que o arrogante e o soberbo é assim? Quando ele tem uma vitória, ou quando consegue alguma, ele fala: fui eu, estou no meio. Agora quando dá ruim, ele sempre tira o dele da reta. Esse é Saul, arrogância, soberba. Ele diz: você não chegou, a culpa aqui não é minha não, é tua. Ele jogou um gatilho mental em Samuel. Eu esperei, foi você que não chegou. Agora um outro detalhe. Olha por que ele fez o que ele fez. Lê de novo. Porquanto via que o povo se espalhava de mim. Então qual era o medo dele? Que o povo fosse para longe dele, enfim. É isso aí. Porque ele pensa que se ele perder o povo, ele perde a guerra. Então agora ele não confia mais na intervenção de Deus. Agora ele confia
na força humana. E para não perder o povo, ele prefere perder princípio. Tem muita gente assim, que começa a ver que alguma coisa não está acontecendo como estava no planejado. Fala, não, eu não posso perder não. E aí prefere perder princípio. Ele perdeu um princípio para não perder o povo. Resultado, perdeu o reinado. É melhor, se for para perder, é melhor perder uma batalha. Às vezes na vida você perde. O que você não pode perder é o princípio. Porque quem honra princípio pelo princípio é honrado. Quem quebra princípio pelo princípio é quebrado. Então, ele quebrou o princípio. Agora, você viu o gatilho que ele jogou em Samuel. Eu esperei e você não veio. Eu precisava construir essa estrutura para o sermão, para vocês perceberem como esse gatilho mexeu com a emoção de Samuel. Aí, resumindo, olha o que eu até preguei sobre esse versículo de número 13. Então, disse Samuel a Saul: você agiu neciamente, agiu como louco, não guardou o mandamento do Senhor. Versículo 14: porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado para si um homem segundo o seu coração. Então aqui Samuel sabe que Deus já tem um novo rei. Lê o versículo 14, Melk. Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo. Peraí, vai buscar ou já tem buscado? Já tem ordenado, já foi buscar. Então Deus não iria providenciar um novo rei. Não, já providenciou. Deus já havia preparado uma provisão antes que houvesse a necessidade. Correto. Porque Deus sempre se antecipa. Deus não espera a necessidade surgir para preparar a provisão. Deus sempre está na nossa frente. Mas eu já preguei isso aqui uma vez, não é isso que eu quero pregar. Então ele já sabe que Deus tem um novo rei. Já sabe. Agora capítulo 16, lê pra gente. Então disse o Senhor a Samuel. Vini, olha isso. Quem está falando com Samuel? O Senhor. Vê o que ele falou. Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Peraí, o que não está deixando Samuel se mover para o novo? A dó. A dó por quem? Por Saul. Pegou? O apego que ele tem pelo velho não está deixando ele acessar o novo. Nada que está na Bíblia está por um acaso. Lê mais uma vez o que Deus falou. Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Vou traduzir. Olha o que Deus está falando. Samuel! Se lá atrás eu já te falei que tem um novo, por que até agora você está chorando, insistindo e se lamentando pelo velho? Caminhos antigos não te levarão a novos destinos. Tem pessoas aqui que não estão conseguindo acessar o next level, o novo nível, a nova estação, porque ainda estão nutrindo sentimento por ciclos que Deus já encerrou. Chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala assim: o pior erro que você pode cometer é insistir em algo que não combina com o seu futuro. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com a Pela machuri calamaras. E da terra nós que somos pó, clamamos: aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos. Vem mais uma vez, vem mais uma vez. Vini, Faz tudo novo. lê mais uma vez esse verso, Melk. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? O que Samuel sente por Saul? Dó. Quem ungiu Saul a rei? Samuel. Você acha que Samuel queria ver Saul dando errado? Não. Quando você levanta uma pessoa
Você tem prazer em ver ela dando errado? Então perceba que Samuel, e eu não estou falando aqui Raíque, não estou falando sobre Lucas, estou falando sobre um homem que ouve a voz de Deus desde pequeno. Filho de Ana. Vocês já viram eu pregando aqui sobre posicionamento? Sabe quem é esse Samuel? Um menino que Ana ofertou a Deus quando era criança e ouve Deus desde pequeno. Você acha que Samuel confunde a voz de Deus? Não. Ele sabe quando Deus fala. Só que agora, o Samuel, que é sacerdote, juiz e profeta, eu estou falando de um homem que carrega 3 ministérios, está bloqueado por conta do quê? Da dor. Você percebe que é um homem que tem fé, mas ainda tem sentimentos? Porque a fé não anula o que você sente. Eu vou repetir, a fé não anula o que você sente. E aí tem uma outra revelação. Melque, o sentimento que Samuel estava nutrindo por Saul, impediu Deus de rejeitar Saul? Não. Sabe qual é a chave? Qual? Ciclos se encerram mesmo que sentimentos continuem. Não é porque você tem sentimento por algo, por uma estação, que isso significa que Deus é obrigado a validar o que você quer. E talvez esse seja o seu maior erro, que você está nutrindo muito sentimento por uma estação que já não combina mais com o teu propósito. Cuidado, eu vou repetir, cuidado, porque você pode estar perdendo tempo da vida tentando permanecer em algo que Deus já falou, não é para você. Até quando? É Deus falando com alguém aqui, já era para você estar no novo. Faz tempo. Já era para você estar decolando? Faz tempo. Melque, e aqui que tem uma outra verdade. Porque a gente crê, Vini, eu gostei do que você cantou, porque na igreja a gente sempre fala de recomeço, recomeço, recomeço. O que é recomeço? Começar de novo. Mas aqui Deus não está falando de recomeço, aqui Deus está falando de novo começo. Qual é a diferença de recomeço para novo começo? No recomeço você volta para o mesmo ponto de partida. Alguém pegou? No recomeço você volta para a mesma planta. Recomeço é aquele vaso que se quebrou na mão do oleiro. O oleiro não jogou a matéria fora. Ele usou a mesma matéria para fazer um novo vaso. Recomeço. Só que aqui, Deus não está falando, insista com Saul, porque eu vou fazer ele dar certo. O que Deus falou para ele? Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Vou traduzir a Deus falando assim: Samuel, eu sei que você quer que Saul dê certo, mas Saul não tem jeito para essa função. Então, eu não quero que você viva um recomeço com Saul, eu quero que você viva um novo começo. E aí no novo começo você não vai para o mesmo ponto de partida. Deus troca o ponto de partida, a planta, aleluia. E qual é o desafio para a gente conseguir ir para o novo começo? É porque a gente tem apego. Apego. Saul não foi apenas ruim, ele foi bom por um tempo. E normalmente coisas que são boas por um período na nossa vida, nós acabamos nos prendendo emocionalmente. Repita comigo: o apego. Mais uma vez, o apego é o maior inimigo da mudança. Se você se apegar a uma casa emocionalmente, sabe quando você vai mudar de casa? Nunca. Se você se apegar a uma geografia, eu cresci nesse bairro, pastor, sabe o dia que você vai querer mudar de bairro? Nunca. Se você se prender emocionalmente em uma empresa, em uma posição, sabe o dia que você vai querer, ou você vai se ver em outro lugar? Nunca, porque você está preso emocionalmente. E tem pessoas aqui que estão como Samuel, que estão presas. E olha o que Deus está falando: até quando
Até quando? Até quando você vai insistir? Melk, sabe o que é sabedoria? João, anota essa porque dá para você dar nas palestras. Sabedoria é saber discernir os tempos e as estações. Coloca por favor Daniel 2:21. Daniel 2:21, lê pra gente. E ele muda os tempos e as estações. Espera aí, quem muda os tempos? Deus. Quem muda as estações? Deus. Então você está dizendo que Deus não fica parado? Não. Ele se movimenta. Hã? Ele se movimenta. Você é muito inteligente, cara. Mas Deus não é um ser imutável? Imutável. Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só que você está lendo que ele muda o quê? Os tempos e as estações. Se Deus não mudar o tempo e as estações, isso significa que Deus está mudando. Como Deus é imutável, Deus sempre muda os tempos e as estações. Ou seja, Deus não fica parado em um tempo, Deus não fica parado em uma estação. Pegou? Por isso que constantemente Deus se move. E quem não tem discernimento para conseguir perceber qual é o movimento de Deus, fica parado em uma estação que Deus já se ausentou. Não é porque deu certo por um tempo que aquilo vai dar certo para sempre daquele formato. Tem horas que Deus te convida para um novo tempo, para uma nova estação. Quem está entendendo? Então isso é sabedoria, você fazer leitura dos tempos e das estações. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se você herdou uma empresa do seu pai, não sei, do tataravô, você vai puxar o histórico, eles só trabalhavam com dinheiro vivo, cédula, cash. Se você hoje tentar manter um grande negócio só com espécie, você consegue manter um grande negócio só com dinheiro vivo? Por quê? Porque nós não estamos no mesmo tempo. Não é a mesma estação, mudou. E se você não abre a sua mente para acompanhar Deus, você fica parado em um método. Então Deus está te chamando hoje para se desprender de tudo aquilo que não está deixando você acessar o novo. Melk, olha, põe de novo 1 Samuel capítulo 1, verso... Melhor, 1 Samuel capítulo 16, verso 1. Lê de novo. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? João, eu acredito que existem vários motivos pelo qual, pastor Túlio, Samuel está insistindo com Saul. Por exemplo, aquele gatilho que Saul jogou. Lembra quando Saul ofereceu o sacrifício? Sim. Ele perguntou para Samuel, ou melhor, Samuel perguntou para ele: o que você fez? O que Saul respondeu? Que por conta do atraso dele, ele sacrificou o holocausto. Você pegou? Talvez Samuel está aqui, ó. Se eu tivesse chegado antes, ele não teria oferecido sacrifício. Se ele não tivesse oferecido sacrifício, Deus não teria rejeitado ele. Então talvez agora ele está recebendo a culpa. Existe uma outra linha. Esse rei foi uma bênção por um ano. Eu tenho que ser grato a ele, não posso seguir sem ele. E sabe onde mora o problema? Quando a gratidão se torna uma prisão. Não é porque algo foi bom para você por um período que você está obrigado a viver estagnado naquilo pelo que os outros vão pensar. Porque quem te ama de verdade vai ter prazer em te ver evoluindo. Quem te ama de verdade vai ter prazer em ver você crescendo mais do que ele cresceu. Então o problema é que tem muitas pessoas que vivem com sentimento de culpa, de gratidão, e aí fica naquela prisão, não consegue. Olha como que ele está atrasado sem perceber. Em um versículo a gente vai construir essa ideia. Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita. Peraí, e vai. E vem. Antes de Deus enviá-lo até Jessé o belemita, Deus falou o quê? Enche um chifre de azeite. E vem. Peraí, por que Deus falou vem? Porque ele estava no lugar errado. Você é inteligente. Mas Deus não está em todos os lugares? Nem presente. Mas por que Deus falou vem? Porque Samuel estava no lugar
lugar errado. Era Deus falando: Samuel, a tua emoção te paralisou em uma estação que eu já me ausentei. Só que você não percebeu. Você está pensando que você está estourado, mas você está numa estação que eu não estou mais. Então, para você viver o que eu tenho, eu preciso que você me acompanhe. Vem. Vem. E tem gente aqui que está atrasada, só não percebeu ainda. Qual é o sentimento dele? Dó. Por quem? Por Saul. Você acha que ele quer ir ou ele quer ficar? Ele quer ficar. Pegou? Desceu agora. Muitas vezes o que você sente te coloca na direção oposta da que Deus quer que você esteja. Meu Deus do céu. Arrepiei. Olha para quem está do seu lado e fala assim: cuidado com o seu coração. Ele pode atrapalhar tudo. O que ele quer, Melk? O que o coração dele quer? Que mantenha Saul. O que Deus está falando? Já rejeitei. Venha até mim, enche um chifre de azeite e vá até a casa de Jessé. Fé não tem a ver com o que você sente. Ai, eu estou sentindo que esse mês vai ser maravilhoso. Isso não é fé. Isso é positivismo. E você percebe que o que você sente oscila. Uma hora você sente uma coisa, outra hora sente outra coisa. É por isso que você não pode viver a sua vida se movendo pelo que você sente, mas pelo que Deus fala. E hoje é uma noite de decisão. Eu vou repetir de novo. Hoje é uma noite de decisão. Ou você continua tomando decisões permanentes por conta de sentimentos temporários, ou você hoje deixa de lado a tua vontade para fazer o que Deus está falando. E eu vou repetir, muitas vezes, fazer o que Deus está falando vai contrariar a tua vontade. E é por isso que você precisa tomar uma decisão madura. Deus está falando, eu não quero fazer, mas eu vou fazer porque Deus está falando. Deus mandou eu sair dessas rodinhas, eu queria ficar nessas rodinhas, mas eu vou sair dessas rodinhas porque Deus está falando. O teu erro é que você está tentando levar para o teu futuro quem Deus já falou que tem que ficar no teu passado. E você está insistindo e perdendo tempo sem perceber. Hoje é uma noite de disruptura. Amém. E eu declaro que o Espírito Santo vai te dar força. Para você, olha, até a câmera está pegando. Eu declaro que a partir de hoje você vai tomar decisões movida pelo que Deus está falando. E prepara para dar um grito de glória para tremer a ilha. Toda vez que você fala não para si, você recebe o sim de Deus. Quantos querem ser livres? Quantos querem ser livres? Melk, qual que é a perspectiva de liberdade no mundo? Se eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Se eu sou livre, eu fumo maconha. Se eu sou livre, eu cheiro cocaína. Se eu sou livre, eu vou no carnaval, vou no bloco dos sujos. É sujos ou sujinho, Davi? Hã? Sabe, né, Davi? Se eu sou livre, eu vou no P12. Se eu sou livre, então a perspectiva do mundo é: se eu sou livre, se eu tenho liberdade financeira, eu compro o que eu quero. Porque liberdade no mundo é essa perspectiva. Se eu sou livre, faço o que eu quero. Só que preste atenção, se você faz o que você quer, você não é livre. Você é escravo dos teus desejos. Quem faz tudo o que quer não é livre, é escravo do próprio desejo. Liberdade na perspectiva bíblica não é você fazer tudo o que você quer. É você deixar de fazer o que você quer por amar a Deus. Então só pode cantar: eu sou livre. Só pode cantar isso: eu sou livre. Quem deixa a própria vontade de lado
por amar a Deus. Se você tem sacrificado a tua própria vontade, o teu próprio desejo, se você tem negado a si mesmo, aí sim você pode se considerar uma pessoa livre em Cristo Jesus. Você já parou para pensar que você poderia estar bem melhor em todas as áreas? Mas o seu coração muitas vezes atrapalha tudo. Não é que Deus não quer fazer. Muitas vezes é o seu coração que está atrapalhando tudo. Eu sei que a segunda abundante é um projeto que alcança um público mais maluco. A gente tem ideia disso. Mas não tem como negociar as verdades de Deus. Está escrito. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Porque evangelho, reino de Deus, é perda. Jesus disse: aquele que achar a sua vida aqui, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida aqui, por amor a Ele, Axalá. Tudo é perda se não tem a Ti. A Tua graça é o que me basta. Sem Você não sei pra onde. Sem Tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar no mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada. Coloca Isaías 43:18. Mel, lê pra gente Isaías 43:18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora será a luz. Porventura não a recebereis? Porventura não a recebereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha o que Deus está dizendo: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova. Aleluia.
Quer viver o que Deus tem? Eu vou perguntar de novo, quer viver o que Deus tem? Olha o que Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão adiante de mim. Se você não, preste atenção, se você não se desligar daquilo que não combina com o propósito que Deus tem para você, você nunca vai conseguir acessar o propósito que Deus tem. Mas pastor, é muito bom o que eu vivi, são coisas boas que o mundo me oferece. Se ele não pegar, a gente pula lá. O primeiro milagre que Jesus fez na Bíblia, qual foi? Água em vinho no casamento. É isso. Quando ele transformou a água em vinho, mandou os serviçais levar a água que havia sido transformada em vinho para o mestre Sala. Certo. Quando o mestre Sala provou, qual foi a dúvida ali do mestre Sala? Esse vinho parece ser melhor do que o que foi servido antes. E qual que era o correto na cultura judaica? Colocar o vinho, o melhor vinho primeiro. Porque depois já está todo mundo muito louco. E Aí ele perdeu veio... até a habilidade de degustação. Então a cultura é Petrus no começo. A cultura é o melhor no começo. Só que agora o mestre Sala está falando o quê? Que no final o melhor vinho. Mas peraí. Então o mestre Sala está pensando que serviram um vinho inferior no começo? Exatamente. Mas você sabia que na verdade não serviram um vinho inferior no começo? Sim. Eles serviram um melhor vinho no começo. O melhor que eles tinham. Pegou. Repete. O melhor que eles tinham. Hã? O melhor que eles tinham. Mas por que agora o mestre Sala está falando que esse último vinho é superior ao do início? Porque esse veio de Jesus. Repete. Porque esse veio de Jesus. Então você está dizendo que o primeiro vinho que foi servido não foi o inferior? Não. Foi o melhor. Foi o melhor. Mas o melhor de quem? O melhor do homem. Pegou? Tem horas que o melhor que o homem pode nos oferecer tem que acabar. Pegou? O primeiro vinho foi o melhor, mas foi o melhor do homem. E você percebe que o melhor do homem não se compara ao que só Jesus pode fazer. Uau! E é por isso que às vezes Deus permite que coisas boas acabem. Você não entende. Tem muitas horas que Deus vai permitir que coisas boas, que te satisfaz, acabe. Porque se você não lidar com a frustração do bom acabar, você não consegue acessar o que só Deus pode te dar. Então eu tenho uma notícia para você, eu não sei se você vai conseguir entender. O fim desse ciclo que foi bom para você, não significa o final da sua história. Significa que a estação que só Deus pode liberar para você está chegando. Você pode aplaudir ao Senhor se você tem fé. Coisas maiores virão. Leu 2, meu. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Pera aí, ele está com dó de quem? De Saul. E agora ele está falando o que para Deus? Que se Saul ouvir que ele vai ungir outra pessoa, ele vai matá-lo. Mas peraí, você não está falando que ele está com dó de Saul e por isso ele não estava deixando Saul? Sim. E agora você está falando que ele está o quê? Com medo de morrer. Morrer por quem? Por Saul. Mas você não acabou de falar que Saul era o homem que Samuel estava sentindo dó? Exatamente isso. E agora você está lendo no versículo 2 que Samuel está com medo de Saul? Matá-lo. Pegou? O ciclo que você não fecha é o ciclo que te mata. Você está com dó, com pena de encerrar alguns ciclos que Deus já falou para você? Porque olha aqui para mim, olha aqui para mim. O que eu estou pregando aqui para você não é nada novo. Ou você não sabe os lugares que Deus não te quer? Ou você ainda não percebeu os lugares que não combinam com o teu propósito? Você já sabe.
A sua consciência é a maior ferramenta que Deus usa para falar os lugares que combinam com você, os lugares que não combinam com você, as alianças que não combinam com o teu propósito. Deus já falou com você os contatinhos que não tem nada a ver com você. Deus já falou com você os ambientes que não combinam com você. Então você já sabe. Só que o problema é que você está tendo um medo, dó de findar isso. Só que olha a mensagem. Isso daí que você está sentindo dó é o que pode te matar. Esse ciclo que você não consegue fechar é o que pode comprometer tudo que Deus tem na sua vida. Fim é fim. Fim é fim. Deus te convida hoje para tomar uma decisão. Em falar, chega. Eu vou fechar esse ciclo para viver o que Deus tem na minha vida. Eu vou fechar esse ciclo para viver o que Deus tem na minha vida. A decisão é sua. E é uma decisão consciente. Aquele que quer vir após mim, Jesus não falou você é obrigado, ele disse, se você quer, você tem que ter consciência do que você está fazendo. Eu quero saber onde estão as pessoas que estão afastadas. Pastor, eu me afastei do meu propósito. Levanta a sua mão só para eu te conhecer, não precisa ter vergonha, timidez. Você que se afastou. Pastor, eu estou há anos afastado. Eu acredito em Deus, tenho muita fé em Deus, mas eu não estou vivendo o que Deus tem para mim, porque eu me envolvi em tanta coisa que me prendeu emocionalmente. Eu me envolvi em um relacionamento que desgraçou a minha vida, desgraçou as minhas emoções. Eu me envolvi em uma sociedade que acabou com tudo na minha vida. Eu me envolvi, eu não sei o que te paralisou, mas se você se sente paralisado, levanta a sua mão. Você que levantou a sua mão e quer hoje fechar esse ciclo que está te atrapalhando para viver o que Deus tem, eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui na frente que eu quero orar por você. Se você quer hoje acessar a estação que Deus tem para você, eu estou te esperando aqui. Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero que venha. Quero agora é meu. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa, Pai, todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo. Me ajude a melhorar. A igreja aplauda o Senhor porque a pesca hoje vai ser maravilhosa. Me perdoa, Pai, todas as vezes que eu te entristeci. O Pai está te chamando de volta. Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. A igreja aplauda Jesus porque o Espírito Santo está conduzindo filhos de volta. Eu sei que tem mais. Talvez você viciou em cocaína. Nem a tua família sabe.
Talvez o sexo se tornou um vício para você. Talvez você viciou em álcool. E eu não estou aqui para te julgar, porque eu sei que todo excesso revela uma falta. E se você está buscando alegria nessas coisas, é porque alguma coisa não está resolvida aí dentro de você. E é por isso que você está numa igreja, porque você bateu em tantas portas e não encontrou a verdadeira alegria. E hoje Deus está te chamando para te ajudar a vencer. A vencer aí dentro. Não adianta você ser um frequentador de culto. Você precisa fazer uma aliança com Deus. Aleluia. Você sabe qual é o Saul que você tem que abandonar. Você sabe qual é o Saul que não está deixando você viver o que Deus tem. Aleluia. Eu vaguei mundo afora. Todos vocês que estão aqui na frente, subam aqui no altar, subam aqui que eu quero orar por vocês. Todos vocês sobem aqui. Sobem aqui. Assim como Deus disse, vem. Você precisa estar na estação certa. Ao subir nesse altar, você está dando uma mensagem para o mundo espiritual. Eu vou acompanhar a Deus. Pode deixar, deixa o Espírito Santo tá. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada. Ó Pai, nós te agradecemos porque o Senhor fez tudo novo. O Senhor é o Deus do novo. O Senhor não recicla o velho. O Senhor é um Deus, ó Pai, que estabelece tudo novo. É odre novo, é vinho novo, é nova fase. Senhor da glória, eu te dou graças pela vida de cada uma dessas pessoas que estão, ó Pai, não recomeçando, mas vivendo o novo em Ti, ó Pai, e vivendo o novo através do Teu sangue, que é poderoso para salvar, libertar, curar, transformar, vivificar. Então nós te damos graças, Senhor da glória, porque a Tua unção está sendo derramada. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque nós sabemos que ninguém se movimenta se não for por Ti. Nós, antes mesmo, Senhor da glória, desse culto começar, o Teu Espírito Santo já preparava o ambiente, já preparava cada coração. Agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo prepare, Senhor da glória, cada vida nesta noite, ó Pai, cada pensamento, ó Pai, que o sentimento não domine, mas que a confiança em Ti, Senhor da glória, e a fé, que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza das que se esperam, ó Pai, seja a luz do nosso caminho, a lâmpada para os nossos pés. Então eu te agradeço, ó Pai, por cada uma dessas pessoas aqui.
E também te agradeço por pessoas, ó Pai, que talvez não estejam aqui, estejam nos seus lugares aí, não tiveram coragem de sair e vir até aqui, mas o Senhor contempla, o Senhor é o Deus que vê o coração, o Senhor é o Deus, ó Pai, que sonda aquilo que nós não conseguimos. Alcança-os, ó Pai, em nome de Jesus é o que eu te peço, Senhor da glória, e feliz te agradeço, porque aqui há o resultado da sua semente, ó Pai. Cada vida aqui representa uma história, uma família, sonhos. E nós valorizamos tanto esse milagre, porque isso aqui é um milagre. Se um paralítico levantar, a gente vai ficar feliz. Se alguém for curado de câncer, a gente vai ficar feliz. Só que eu aprendi que todo milagre passa. O único milagre que é eterno é a salvação. É a salvação. Nós entendemos que uma alma vale mais do que o mundo todo. Sabe por que hoje você está servindo a Jesus? Porque um dia, um pastor, um pregador, parou para fazer isso. E trouxe a consciência de como isso é importante. Uma alma vale mais do que o mundo todo. Agora imagine como o céu está. Vamos contar. E cada vida representando uma história, uma família. Eu quero que você glorifique a Deus por cada um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 vidas recebendo Jesus hoje. A igreja estende as mãos para cá, a igreja estende as mãos para cá. E eu te dou 1 minuto para você liberar palavras de bênção sobre todas essas vidas. Isso, vai declarando palavras de vida. Enquanto isso, dá e os staffs já ficam preparados, tanto na direita como na esquerda. Isso, para recebê-los. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado. Todos vocês que estão aqui em cima, continuem com os olhos fechados. Eu vou contar de 1 até 3. No 3 vocês podem abrir os olhos, porque a família de Deus vai receber vocês com muita alegria pela essa nova estação que vocês estão vivendo. Vamos lá, Well. No 3 vocês abrem. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos para a melhor estação da vida de vocês. Deus. Glória a Deus, glória a Deus.